Então, ainda como ferramenta do fisioterapeuta, temos aí a medicina tradicional chinesa, que no caso é a acupuntura, a especialização que você pode estar fazendo, aonde você busca um diagnóstico bioenergético para tratar desde dores, traumas, até disfunções neurológicas, ortopédicas, cardiológicas, por fim, é a medicina dos chineses às nossas mãos, ok? E aí nós temos aí as terapias manuais. Então a gente tem a motora, o alongamento neural, massoterapia, osteopatia, quiropraxia, manipulação craniana, drenagem linfática, liberação miofascial, Maitland, Mulligan, entre outras. Todas essas terapias é importante você estar buscando um curso de capacitação para que quando o seu atleta tiver lá a dor tardia, uma contratura muscular, você saber fazer a liberação, o tratamento dessa área do corpo. Aí nós temos os exercícios fisioterapêuticos, certo? Que são recursos modernos. Então a gente tem a ginástica pósturo-funcional ou terapêutica, nós temos a musculação pósturo-funcional ou terapêutica, o treinamento de core e o fortalecimento pelo treinamento funcional, que é uma grande vertente de mercado. Nós vemos que os aparatos que antigamente usávamos apenas no consultório, como medicine ball, faixa elástica, fita de tensão, estão hoje em dia dentro da sala de musculação. E a própria sala de musculação também está sendo usada pelo fisioterapeuta para poder reabilitar postura, reabilitar articulações, musculatura, enfim, desenvolver e manter a plenitude da capacidade física do seu paciente. Ainda como uma técnica bem moderna, nós temos assistido nos últimos Jogos Olímpicos, por exemplo, nós vimos muitos atletas usando o kinesiotape, que ele faz a estabilização, a função praticamente do tendão. Ele faz o reajuste muscular. Também como técnica inovadora, a gente tem essa esteira desenvolvida pela NASA, que no caso, você digita a sobrecarga, o peso que o seu paciente quer ter, e você coloca esse paciente para correr. Para a reabilitação de membros inferiores, é excelente. Por quê? A gente sabe que o maior determinante da reabilitação de membro inferior pós-operatório é o momento que ele inicia a descarga de peso, parcial ou total. E nesse momento, você depende apenas da sensação do paciente, que está alterada pelas estruturas que foram lesadas durante o procedimento. Já com esse tipo de equipamento, você consegue dosar o quanto de descarga de peso esse seu paciente vai ter e promover essa melhora. Ele já está sendo usado por vários atletas, já se reabilitaram com ele, e otimiza demais o tempo da reabilitação, tá? O que normalmente duraria 6 meses, passa a durar 3, mas isso também é uma variável que depende do organismo de cada indivíduo. A gente também tem os videogames hoje em dia que estão sendo usados, por exemplo, o Wii, que é um videogame onde você imita precisamente o movimento que está sendo exibido na tela, é um meio também de reabilitação através de uma condição mais sinestésica, mais lúdica para o paciente, ou mesmo mais moderna, onde o terapeuta muitas vezes pode estar levando esse equipamento, ele é de fácil transporte, pode estar levando para casa, de repente para trabalhar com criança, que gosta muito desses tipos de jogos. É muito interessante você saber também, na hora de traçar o plano de tratamento, qual que é o perfil desse paciente, do que ele gosta, como que você vai fazer para ele ganhar mais, para ele se sentir mais motivado. Nós temos uma roupa também, essa roupa ela não faz deficiente, certo?
no caso tetra ou paraplégico, andar. Ela é apenas uma roupa que aumenta a força muscular. Então, hoje em dia ela foi desenvolvida para idosos, certo? Como eles têm perda de massa muscular, para estar ajudando eles no desempenho do movimento e na reabilitação desses movimentos. E qual que é o local de atuação do fisioterapeuta? Na preventiva e na esportiva. Então você pode atuar em residências, clubes, academias, clínicas, hospitais, dentro de equipe multidisciplinares, que é muito importante na área desportiva, você trabalhar junto ao médico, ao educador físico, ao nutricionista, ao psicólogo. Então, além disso, em todo o planeta Terra, onde quer que haja necessidade de seus conhecimentos. Tá? É uma área, um campo bem aberto de atuação. Você não precisa de nenhum equipamento específico para trabalhar. Você só precisa de um pouco de conhecimento, criatividade e realmente saber, né, o que você está fazendo, qual é o objetivo do seu plano de tratamento. Daí, nós vamos ter para essa análise, para você tratar o seu paciente, a gente vai usar o princípio do holismo, né? Do grego holos, que significa inteiro ou todo. É a ideia de que as propriedades de um sistema, quer se trate de seres humanos ou outros organismos, não podem ser explicadas apenas pela soma de seus componentes. O sistema, como um todo, determina como se comportam as partes. Ou seja, se eu estou com uma dor no meu hemitronco esquerdo, provavelmente eu vou tender a protegê-lo, a proteger todo o lado esquerdo e vou usar mais o direito. Então, é um todo que determina como é que uma parte vai funcionar. E aí a gente pode definir também pela metafísica de Aristóteles, né, que afirmou o seguinte: o todo é maior do que a simples soma de suas partes. Por quê? Porque o homem, nós fazemos parte de um todo. O que seria esse todo? Um todo espiritual, um todo social, que influi nos nossos comportamentos, nas nossas posturas, tá? Um todo físico, que também influi em como vão se comportar as estruturas físicas do nosso organismo. E subjetivo, que são os nossos pensamentos, né? A parte do psique do ser humano. Então, dentro ainda dessa avaliação e prescrição, a unidade faz parte de um todo, como elenca um conceito de saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença. O que seria esse bem-estar social? Interação com a comunidade, amizade, familiar, o físico, o autoconhecimento, a nutrição, o fitness, o emocional, o apoio nas crises de estresse, de trabalho, por exemplo, espiritual, amor, esperança, caridade, sentimentos subjetivos, intelectual, educação, realização e carreira. E aí, como é que a gente trata um corpo como um todo? Por que eu escolhi essa figura? Porque aqui nós temos pessoas trabalhando membros superiores, membros inferiores, tronco, trabalho de equilíbrio, trabalho de membro superior, trabalho de membro inferior com pliometria. Então você vê que muitas vezes de um equipamento simples e de coisas que utilizávamos dentro dos consultórios, você faz um trabalho global do indivíduo. E hoje em dia, as clínicas de fisioterapia têm acompanhado essa modernização. Então, hoje em dia, você já vê clínicas com esse treinamento funcional, onde a gente vê a presença das faixas de tensão, as faixas elásticas, a bola, bossu, mini trampolim, o feijão, está tudo presente dentro da clínica de fisioterapia, em busca
de trabalhar esse corpo como um todo e não como unidades motoras, certo? Onde você consegue um melhor desempenho do seu paciente, uma melhora gradativa, progressiva, bem mais eficiente, bem mais rápida. E temos o Pilates, que foi um método que foi inventado em 1946, desenvolvido pelo Joseph Pilates, que respeita a cinesiologia e a biomecânica do corpo, trabalha com postura, com respiração, com movimentos alinhados e com equipamentos que todos eles trabalham o corpo inteiro. Então, mais uma vez, se retirou a ideia de unidade motora, se colocou a ideia de cadeia muscular, de trabalho funcional, onde você trabalha força, flexibilidade, respiração, concentração, equilíbrio, agilidade, coordenação motora, tudo em um só equipamento e muitas vezes em um só exercício. As técnicas aquáticas também evoluíram. Aqui nós temos uma técnica de Watsu, que é um relaxamento com alongamento, manipulação dentro da piscina, que também vamos ter atletas que vão ter características motivacionais relacionadas a atividades aquáticas, ou mesmo de patologias onde a piscina vai ser indicada, o meio aquático vai ser indicado, tais como as reumatológicas. Então, fisioterapia é a avaliação, é o diagnóstico funcional que pertence ao fisioterapeuta, prescrição para prevenção ou reabilitação e desenvolvimento e conservação da capacidade física do ciente. Então, o que se tem assistido é que, cada vez mais, o fisioterapeuta está inserido no mercado de trabalho, tem uma ampla vertente de trabalho e basta a capacitação profissional de cada um, certo? A escolha e excelência nesse trabalho de desenvolvimento e conservação da capacidade física de cada um que for ser tratado. E o retorno das mãos, novamente. Está se tirando aquela questão dos recursos. Quando nós temos essa matéria na nossa graduação, o nome dela é Recurso da Fisioterapia. E por muitas vezes nós assistimos os pacientes dizendo que foi na fisioterapia fazer luzinha, choquinho e outros equipamentos. Ou calor, ou frio. Então, fisioterapia é mão. E vamos colocar a mão nos nossos pacientes, vamos pensar neles como um todo e vamos trabalhar para o benefício social, para o progresso da profissão, com responsabilidade e muita criatividade. Tá certo, gente? Essa aí foi a fisioterapia esportiva. Agora a gente vai abrir para as perguntas, tá? Eu trabalho na Fisiofit, esses são nossos contatos e qualquer dúvida, mande um e-mail que a gente está disponível aí. Rodrigo, parabéns pela sua palestra. E a gente vai para as perguntas. A primeira dela é do Murilo de Espírito Santo. Os esportistas têm uma cobrança muito grande de seus técnicos para voltarem logo às competições, mesmo sem liberação do fisioterapeuta. Cite algumas alternativas de tentar mudar essa realidade, visto que dessa forma as recidivas são muito grandes. Alternativas para mudar essa realidade? Bom, no caso, daí eu não vou mais falar como fisioterapeuta, tá? Vou falar como jurista. No caso, esse atleta que faz esse retorno, ele tem que pedir para o clube, ou técnico, ou treinador, oficiar o retorno dele, para que qualquer lesão ou recidiva que ele tiver, essa pessoa possa ser responsabilizada, mas isso tem que estar em contratos, isso é uma outra situação fora da fisioterapia, que tem que ser discutida no âmbito do direito. Não tem como a gente tratar a decisão do técnico, no caso. Daí são outras medidas que seriam mais na área judicial realmente. Mas para isso tem que ter sempre um advogado amparando
para ver como é que foi feito esse contrato, né? Mas o bem-estar físico é inviolável, tá? Ok, Rodrigo. Quem pergunta agora é a Érica de Limoeiro, Pernambuco. Na fisioterapia esportiva, a maioria dos acidentes apresentados em jogadores de futebol são nos joelhos, né? Porque isso mostra que as articulações são mais fracas? Bom, como a gente sabe, o futebol é um esporte de plano baixo, né? E, consequentemente, as entradas são feitas nesse plano de membros inferiores também, que levam os entorses e o próprio gesto esportivo, por exemplo, na hora do chute, a chuteira tem trava na grama, faz o voleio, pivoteou sobre o joelho, foi cruzado anterior, cruzado posterior. Então, é do próprio gesto esportivo essa demanda de joelhos, é da própria prática do esporte determinado, certo? Não tem muito a ver com fraqueza muscular, é do tipo de atividade realmente desenvolvida pelo atleta. Ok, o Pedro Lima de Belo Horizonte, ele pergunta, como está o mercado da fisioterapia esportiva hoje? O mercado da fisioterapia é uma área crescente, certo? É uma área um pouco nebulosa, por conta de que você tem também atuando o educador físico como preparador físico. Então, nesse momento, é importante aliar as duas áreas para que não haja problemas. Mas é um crescente, visto assim que as pessoas estão mais preocupadas com saúde e hoje em dia se fala muito mais de saúde. Então, as pessoas elas querem melhorar o seu bem-estar, certo? Hoje em dia, a única coisa que o fisioterapeuta tem que se preocupar para realmente diferenciar o seu trabalho é com o equilíbrio do indivíduo, o equilíbrio músculo-esquelético, o equilíbrio da composição corporal, que é onde ele vai estar trabalhando com a questão promoção da saúde, manutenção da saúde e do bem-estar, e não se preocupar com questões estéticas de performance ou rendimento. Ok, Rodrigo, quem pergunta agora é a Maria Teixeira de São Paulo. No Pilates, temos alguma contraindicação? Várias contraindicações. Por exemplo, pacientes com câncer não podem fazer o Pilates, certo? Alguns distúrbios ortopédicos também não são recomendados para o Pilates, mas sempre a avaliação prévia é o que determina. Contudo, o Pilates ele tem uma grande gama de exercícios, certo? E é uma área que pode ser trabalhada tanto pelo fisioterapeuta quanto pelo educador físico. Contudo, o fisioterapeuta tem a formação nas áreas de patologias, aplicadas doenças. Então, consequentemente, ela não colocou na pergunta nenhum caso específico, mas existem maneiras dessa pessoa estar trabalhando o método, seja só membro superior, membro inferior, controle de tronco, tem N exercícios, muitas vertentes de trabalho dentro do próprio método para ser utilizado. Agora, contraindicação depende de uma avaliação do fisioterapeuta, de uma avaliação médica, certo? De uma conversa prévia para ver se existe realmente essa contraindicação. Ok, Rodrigo, infelizmente o nosso tempo é curto, então a gente vai para a última pergunta, que é da Luísa Costa de Curitiba. Como posso tratar uma luxação? E sobre o bloqueio articular, como é que o reabilitador físico pode intervir e qual tipo de exercício? Como posso tratar uma luxação? Bom, a luxação a gente colocou ali que o tratamento dela pode ser feito tanto pela crioterapia quanto pela cinésio. Depende da articulação que foi luxada, certo? Mas a reabilitação é imediata. A luxação se trata com conduta analgésica, anti-inflamatória, cinésio e reposicionamento articular.